Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o nosso tema de hoje é água, que é um pouco mais de dicas para bater essa meta, essa necessidade de água principalmente após a cirurgia bariátrica. Confere o vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Então, pessoal, vamos começar mais um vídeo já com aquele lembrete de não deixar de se inscrever no nosso canal. Eu sei que muitos de vocês estão assistindo e não estão inscritos. Isso é muito importante para mim, isso é bom para o nosso crescimento, para que eu possa continuar trazendo aí mais e mais vídeos para vocês. Deixa seu like também, coloca aqui nos comentários o que você tem de dúvidas e dificuldades com relação ao consumo, à ingestão de água, né, ao longo do dia. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que eu sempre falo com vocês, pessoal, e uma das mais importantes que a gente precisa levar em consideração é o quê? O antes da cirurgia. A gente precisa sempre pensar nisso. E por que eu estou falando isso? Porque se você é uma pessoa que já tem muita dificuldade de tomar água antes mesmo da cirurgia, depois, gente, infelizmente essa dificuldade vai continuar. A gente não vai passar milagrosamente a gostar de água, beber muita água. E aí, por que eu tô falando isso? Porque principalmente nos primeiros dias, eu coloquei um vídeo aqui no canal, depois eu vou deixar o link aí pra vocês, falando sobre o dia da cirurgia, primeira semaninha de cirurgia. E uma das primeiras coisas que a gente fica muito preocupado nessa primeira semana é com relação a uma desidratação. Então a gente já tem que estar acostumado a tomar bastante água, na verdade nem só bastante, tomar a quantidade adequada que o nosso corpo precisa ao longo do dia. E também a gente precisa tomar cuidado com a quantidade e a velocidade que a gente consegue ingerir para que no pós-operatório isso não seja uma dificuldade, tá bom? Então, o que é a primeira coisa? Quanto que eu preciso de água por dia e por fase também da cirurgia? Na primeira semana, gente, o mínimo do mínimo do mínimo seria de pelo menos 500 ml. Uma garrafinha de água dessa, por exemplo, tá? Então, esse é o mínimo, assim, básico e de água a água mesmo. Os outros líquidos, gente, vão nos ajudar, vão fazer parte da hidratação, mas a gente não pode deixar de tomar água, tá? E uma das primeiras dicas que eu já vou começar aí no nosso vídeo é procurar dar preferência para o uso de garrafas. Por quê? Copo, gente, é muito difícil, a não ser que você sempre use no mesmo copo, numa mesma marquinha pra gente ter noção de quantidade. Mas se a gente coloca menos, coloca um pouquinho mais, às vezes a gente não vai ter ciência ou certeza da quantidade que tá bebendo. Então uma garrafa é mais fácil da gente contabilizar, uma garrafinha dessa de 500 ml é mais tranquilo. E aí separa essa garrafinha, tenha essa garrafinha pra você, porque aí você vai ter certeza se pelo menos na primeira semana você vai estar batendo essas 500 ml de água, tá bom? E aí, pensando qual a quantidade em geral do que eu preciso. O cálculo que nós fazemos, gente, é de 30 a 40 ml por quilo de peso, tá? Então, se eu sou uma pessoa que peso 50 quilos, eu vou calcular, por exemplo, 30 ml, eu vou fazer 30 vezes 50. Isso vai dar 1.500 ml, ou seja, 1,5 litro de água por dia. Aqui, na verdade, entram os outros líquidos, mas é algo bom para a gente ter um direcionamento da quantidade que eu preciso, tá? E é isso, a gente vai calculando com vocês por conta também das oscilações de peso, tá, gente? Mas a primeira semana é no mínimo 500 ml, e aí depois, no primeiro, segundo mês pós-operatório, a gente já tem que estar atingindo aí 1 litro, 1,5 litro, pelo menos, para que a gente possa ter uma boa hidratação e não ter uma desidratação nesse processo de perda de peso, tá, gente? A desidratação vai afetar a imunidade de vocês, vai ficar mais propício a mais infecções, a gripar, etc e tal, vai deixar o organismo ainda mais fragilizado, que o processo de perda de peso, além da perda de nutrientes, também já provoca, tá? Então é muito importante a gente bater essa meta, essa ingestão de água. E aí, uma outra dica que eu já falei no início do vídeo, já trouxe em outros vídeos também, é sempre, gente, tomar água devagar, tá? Então, nada de virar aí no glute-glute e nada de colocar muita velocidade nessa água, tá? Então, vai sempre tomando aos poucos. Às vezes, até aqueles copos com canudos também podem ajudar vocês a estar sempre sugando um pouco mais devagar, tá? Mas coloca devagarzinho para não expandir esse estômago, não doer, e aí você ficar com aquela dor, aquele incômodo, depois ficar horas
dias não, né? Esquece. Horas, minutos, muito tempo sem ingerir nada porque tá sentindo uma dor no estômago porque bebeu água demais. Além disso, outra coisa importante, tanto para a água, para os líquidos, quanto para a mastigação, coloca um golinho na boca, gente, e fecha a boca. Por quê? A entrada de muito ar pode causar muito soluço. Então, tem muitos pacientes que reclamam do soluço e pode vir daí essa consequência. Então, tenta tomar cuidado com relação a isso. Mas se vocês tomarem água aos poucos, o tempo inteiro, tem uma garrafa, um copinho perto de vocês, vocês vão conseguindo bater essa meta da hidratação por dia, tá bom? E uma outra dica que eu gosto muito de dar para os meus pacientes é com relação à ingestão de chás, tá? Esquece, gente, foge um pouquinho dos sucos. Os sucos, eles vão entrar mais na primeira fase de dieta líquida, que você ainda não vai poder comer as frutas. A partir do momento que o seu nutricionista, que o seu médico liberou o consumo de frutas, esquece o consumo de sucos. Por quê? Sucos são calóricos. Água e chás, claro que chás, obviamente, não adoçados com açúcar, não vão ter calorias. Então, assim, a gente vai conseguir bater a nossa meta. Se a gente ficar trocando água por suco, por água de coco, pelas bebidas isotônicas como o Gatorade, tudo aquilo ali tem muita caloria. E às vezes vocês estão jogando a caloria de vocês lá em cima sem nem perceber. Tem um vídeo aqui que eu falei também, quando vocês estão aí no platô de peso, com dificuldade de perder peso, muitos casos é porque tá vindo caloria de bebidas, tá? Então, se for tomar bebida para atingir essa hidratação, chás ou água. E principalmente agora em período de inverno, né, que esse vídeo está sendo lançado no frio, a gente vai dar preferência mais para os chás. E aí os chás, gente, vocês podem fazer combinações de chás. Existe uma prática muito comum, por exemplo, na Índia, que é o chá com o leite, tá? Que vocês podem fazer misturas, então procurar essas inspirações é uma forma da gente até bater um pouco mais de proteína com o uso do leite e com o uso dos chás. A gente pode inclusive usar o whey com algum chá e não precisa ficar só nos chás muito básicos. Às vezes vocês podem fazer algumas misturinhas de chás ou colocar mais especiarias. Então, vou fazer um chazinho, por exemplo, de maçã com canela e cardamomo, que fica uma delícia. Pode colocar um gengibre, pode pôr um limão, se quer algo um pouco mais cítrico, um pouquinho mais refrescante. Ou a gente pode fazer também os famosos chás gelados, caso você esteja assistindo esse vídeo no calor ou onde você mora está calor. Então a gente pode fazer um chá com limão siciliano, com limão comum. Como eu falei, pode pôr o gengibre, chá de frutas vermelhas gelado, fica, ó, uma delícia, tá? Então, além da água, gente, usem e abusem dos chás. E como eu falei, tenta experimentar essas outras versões também de chás, marcas diferentes, a própria planta, as formas de preparo. Para quem não sabe, existem várias formas de preparo também dos chás, porque isso tudo vai nos ajudar a bater essa necessidade de ingestão hídrica diária. Mas o que é mais importante a gente entender? Nós precisamos, às vezes, colocar na cabeça que beber mais água, gente, é questão de saúde. Às vezes eu não gosto, não é tanto a minha praia, mas eu começo a me policiar. Eu não vou nem falar obrigar, mas me policiar. E aí, com o passar do tempo, isso vai ficando mais fácil para vocês. E eu falei dos chás, mas também nós temos, por último, uma terceira dica que eu gosto muito, que são as águas saborizadas. Hoje já vendem algumas nos mercados, mas eu não gosto muito, porque são águas que vêm muitos, às vezes, corantes, alguns aditivos não interessantes, mas vocês podem fazer água saborizada de vocês. Então, vocês podem colocar a canela em pau, pode pôr, às vezes, rodelas de laranja, rodelas de limão. Lembrando, gente, que vocês vão colocar a fruta ali dentro, só para deixar com que a própria água tire um pouquinho daquele sabor, mas não é para transformar em suco, tá? Não é para espremer a laranja e colocar, tipo, bagaço ali, não. É para só fatiar essa laranja e colocar dentro de uma jarra, deixa algumas horas até que ela apure e pegue um pouquinho mais desse sabor para vocês irem tomando também ao longo do dia, tá? Ah, Vanessa, depois da cirurgia bariátrica e antes, eu não sinto sede, eu não tenho vontade de beber água. Isso, gente, é uma coisa que eu sempre falo com vocês. Será que realmente não tem sede? Ou será que vocês estão negligenciando a sede de vocês
e já nem sentem mais, só vão sentir quando tá naquele grau, ó, da saliva até grossa, dificultando até a fala. Porque às vezes acontece isso, eu vejo muito isso com os meus pacientes. Às vezes eles já negligenciam tanto ao longo do dia porque tá trabalhando, porque tá na correria, porque às vezes tá com a máscara e não pode tirar a máscara para poder beber água, e aí vai só empurrando, e aí o que acontece? Principalmente pro pós-bariátrico isso é perigoso, porque aí na hora que você tiver muita sede, você não vai conseguir virar uma garrafa dessa. Às vezes você vai ter que tomar de golinho em golinho, vai ser muito mais complexo, muito mais complicado, tá? Então começa a perceber um pouco mais a sede de vocês. E além daquela dica que eu dei também da garrafinha, gente, uma outra dica que eu gosto muito de dar é com relação a estabelecer rotinas para beber água. O que seria isso? Colocar, por exemplo, a rotina de na hora que eu acordar eu vou tomar água, antes de fazer, depois de escovar dente eu vou tomar água, toda hora que eu fizer xixi eu vou tomar água, antes de sair de casa eu vou tomar água, na hora que eu chegar no trabalho eu vou tomar água, na hora que eu chegar na academia eu vou tomar água. Então, se eu criar essas pequenas rotinas, obrigatoriamente, no mínimo 5, 6 copinhos, vocês já conseguiram bater na meta do dia, tá certo? Bom, pessoal, essas foram algumas dicas para aumentar essa ingestão de água para vocês conseguirem, principalmente nesse inverno. E lá no nosso Instagram, tanto do Projeto Bariátrica quanto no meu Instagram, @VanessaTMarinho, eu vou colocar algumas receitas, algumas dicas também de chás, tá? Para que possam ajudar vocês a bater essa meta dos chás e das águas saborizadas. E agora estamos também no TikTok, da mesma forma, projeto.bariátrica, e no meu pessoal, meu particular, Vanessa T. Marinho, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, eu vou beber água enquanto isso.